Bom, gente, na aula passada a gente viu um conceito de eficiência, né? E nessa aula a gente vai ver o teorema, o último teorema do nosso curso de circuitos de corrente contínua, que é o teorema da máxima transferência de potência. Então, quando a gente está projetando um circuito, em muitos casos é importante a gente ser capaz de responder algumas questões, como, por exemplo, o que está em vermelho aqui, ó. Qual a carga deve ser aplicada a um sistema? Carga é o dispositivo que a gente está ligando, né? No caso pode ser um computador, uma máquina, um motor, não importa o que é. Qual a carga deve ser aplicada a um sistema para assegurar que ele esteja recebendo a máxima potência do sistema? Ou seja, qual o valor do RL? Eu tenho aqui, por exemplo, meu circuito já com o teorema de Thevenin, né? Aplicado o teorema de Thevenin, que a gente viu nas aulas passadas. Eu tenho um E de Thevenin e o R de Thevenin, meu circuito simplificado, né? Ligado ó, no nosso RL, que é a nossa carga. Aqui é a nossa carga. Qual o valor que eu tenho que colocar nesse RL aqui, para o meu sistema, minha fonte, assegurar que ele vai receber a máxima potência? Ou seja, vendo de outro ponto de vista, para uma carga em particular aqui, quais as condições devem ser impostas sobre a fonte, sobre o meu E de Thevenin aqui, para assegurar que ela vai transferir a máxima potência disponível? É isso que o teorema da máxima transferência de potência vai definir. Em muitos casos, a gente não vai conseguir configurar esse valor do RL de tal forma que a gente tenha a máxima transferência de potência, né? Então, mesmo a gente não conseguindo configurar aqui o RL para máxima transferência de potência, a gente tem que ter alguma ideia do valor que ele tem que ter aproximado para que a potência sobre ele seja máxima, né? Por exemplo, se esse RL aqui vale 100 ohms. Eu tenho um RL que vale 100 ohms. Nesse caso aqui, eu estou assegurando que meu sistema aqui está passando para minha carga uma potência máxima, né, possível. Porém, vamos supor que eu não consiga botar aqui o 100. Eu não consigo configurar e colocar 100 para ter a máxima transferência de potência. Se eu trocar esse 100 que estava aqui, se eu trocar por 1 ohm, ou se eu trocar por 1 k-ohm, a minha potência dada ao meu dispositivo, a minha carga vai ser bem menor. Por que vai ser menor? Porque 1 ohm está bem longe do 100 e 1 k-ohm está bem longe do 100 também. Por outro lado, se eu consigo configurar essa minha carga para 82 aqui, ou 120, aí sim, os dois valores estão próximos dos 100 ohms, que é o caso ideal onde haveria a máxima transferência de potência. Como eles estão próximos, então seria muito melhor botar um RL de 82 ohms ou de 120 do que botar um RL de 1K ou de 1 ohm, porque eles estão distantes do valor ideal, ou seja, eu perderia potência nesse processo, né? E eu quero a máxima transferência de potência. Então, sempre é melhor botar aqui esse RL próximo do valor ideal da máxima transferência de potência. Mas que valor é esse? Ora, o valor do RL tem que ser igual ao valor do R de Thevenin. Simplifiquei meu circuito lá. Peguei uma fonte com o R de Thevenin. A carga ligada a esse circuito, o RL ligado a esse circuito, tem que ser igual ao R de Thevenin. Para o quê? Para acontecer a máxima transferência de potência. Então é isso que diz o teorema da máxima transferência de potência. A potência transferida a essa carga aqui, ao meu RL, será máxima quando a resistência dessa carga for exatamente igual à resistência lá do equivalente de Thevenin ligada ao meu circuito. Então vamos fazer as continhas aqui. Eu tenho lá meu circuito
na região sombreada azul, que está simplificado, né? Usando o teorema de Thevenin, ou seja, eu tenho uma fonte de Thevenin ligada em série com o R de Thevenin. E do lado de fora aqui, ó, eu tenho uma carga. É um RL aqui que ele é variável. Como é que eu sei que esse RL é variável? Por causa desse traço aqui. Quando tem esse tracinho, essa setinha no meio do resistor, quer dizer que ele é variável. Ele vale não só um valor fixo. Eu posso mudar esses valores do jeito que eu quiser. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, a gente tem que perceber quem é a corrente que está circulando no meu circuito. E como é que a gente sabe isso? Aplicando a lei de Ohm, né? A corrente é igual a tensão dividido pela resistência total. Mas eu tenho duas resistências, né? E elas estão em série. Então, quem é a resistência total? Esses caras aqui é meu RT, né? É o R de Thevenin mais o RL, porque eles estão em série. Ora, mas a gente sabe que o RL é igual ao R de Thevenin. Então, onde tem o RL aqui, vou substituir por R de Thevenin. Então, vai ficar como? Em cima continua o R de Thevenin e embaixo R de Thevenin mais R de Thevenin dá 2R de Thevenin. Então, a gente tem aqui a corrente que está passando no meu circuito. Mas quem é a potência? A potência é essa fórmula assim que a gente já sabe, né? A potência na minha carga, no L, esse L, só lembrando aqui, é L de load em inglês, né? De carga em inglês. É a corrente ao quadrado, que passa pela carga, vezes a resistência da carga. Quem é a corrente que a gente acabou de descobrir? É o R de Thevenin dividido por 2R de Thevenin. Então, onde tem o IL, substitui aqui e o termo está ao quadrado. E quem é o RL? De novo, é igual ao R de Thevenin. Já que a gente está trabalhando com tudo com R de Thevenin, então, onde tem o RL, a gente vai substituir por R de Thevenin, que é o que está aqui. Então, E de Thevenin ao quadrado, está aqui ele. R de Thevenin está aqui ele. Aqui embaixo, 2 ao quadrado é 4. E R de Thevenin ao quadrado, R de Thevenin ao quadrado. Corta o R de Thevenin com o R de Thevenin aqui. Fica só o E de Thevenin em cima ao quadrado. E embaixo, 4 R de Thevenin. Né? Cortou um de cima com um de baixo, mas sobrou um de baixo porque ele estava ao quadrado. Então, a potência aqui, máxima que minha carga vai receber é quem? É a fonte ao quadrado dividido por 4R de Thevenin. No meu circuito, quando RL for igual ao R de Thevenin, ou seja, quando eu posso aplicar o teorema da máxima transferência de potência, é só quando isso aqui acontece, e nesse caso, a minha potência vai se transformar, como a gente acabou de ver nas continhas, igual a E ao quadrado dividido por 4R. Professor, e podia ser 4R da carga? Poderia, né? O RL e o R de Thevenin são iguais no meu caso específico da máxima transferência de potência. Vamos ver esse exemplo aqui. Eu tenho um gerador CC, ou seja, um gerador, uma fonte contínua, né, de tensão contínua. E aqui no meio eu tenho uma bateria também, né, contínua. E aqui, no lado direito, eu tenho uma fonte de alimentação variável. Né? Como é que eu sei que é variável? Porque tem essa setinha aí. Ela vale quanto? De 0 a 40 volts. É, por exemplo, aquela fonte de alimentação que a gente vê lá nas práticas no laboratório de eletrônica. Né? Lá aquela fonte é variável. Eu posso simplesmente girar aquele potenciômetro e ele vai mudar o valor da tensão para o valor que eu quero. E todos eles têm seus valores, 120 volts, 12 volts, 0 a 40 volts, com sua resistência interna. Né? A gente já sabe que todas as nossas fontes têm uma certa resistência interna pequenininha, mas existe. E é isso, por esse fato, que a gente consegue fazer a conversão entre uma fonte de tensão e uma fonte de corrente. Né? Já que a fonte de tensão ideal, essa resistência interna seria 0. Então, nossas fontes estão na região azul e estão ligadas em cargas. Vamos ver quais são as perguntas. No item A, em cada um dos casos, determine o valor de RL
para que a potência fornecida à carga seja máxima. Ora, no item A aqui, ó, quem é que deve ser o valor do RL? Quem deve ser o valor do RL aqui? Quem deve ser o valor do RL aqui na bateria? E quem deve ser o valor do RL aqui na fonte? Pelo teorema da máxima transferência de potência, que a gente acabou de ver, para a minha carga receber a máxima potência, o RL tem que ser igual a quanto? Ao R int. Aqui também ao R int. E aqui também ao R int. Né? E quem é esse R int? No caso da fonte de alimentação, int é de interno, né? É 20 ohms. Aqui tem que ser igual a 0,5 ohms. E aqui tem que ser igual a 2,5 ohms. Então é muito fácil descobrir quanto é que tem que ser a carga para que ela receba a potência máxima aí do meu sistema. Ela tem que ser igual ao R interno da fonte. O item B. Sob as condições de potência máxima, ou seja, quando o RL é igual ao R da fonte, quais são o nível de corrente e potência para cada carga da configuração? Então aqui, ó, por exemplo, na bateria, quando o RL for igual ao R int, ou seja, na condição de máxima potência, ele quer saber o quê? A corrente IL e quem? A potência no L. Ele quer saber essas duas coisas. Então vamos fazer individualmente para cada um deles. O primeiro aqui, ó, é o do gerador. O do gerador, quem é a corrente que passa aqui pelo meu gerador? A corrente que passa aí no gerador, que é fornecida pelo gerador, na verdade, é quem? É a fonte, dividido por quem? Pelo R int mais o RL. Ora, mas a gente sabe que o R int e o RL são iguais na condição de máxima transferência de potência. Então aqui, ó, quem é o IL? É o E dividido pelo RL, pelo R int, mais R int. Por quê? O R interno da fonte é igual ao R da carga nessa condição de máxima transferência de potência. Então o IL, quem é? É a fonte dividido por 2 vezes o R int. Então o IL vai ser o quem? 120 dividido por 2 vezes 2,5, ou seja, dividido por 5. Isso aqui vai dar quanto? 24 amperes. Né? Então, com esse mesmo procedimento, a gente pode encontrar a corrente que passa aqui na bateria e a corrente que passa aqui na fonte. Né? Aqui, ó, a corrente foi 24 amperes. Aqui, quem é que vai ser a corrente? É a fonte, dividido por 2 vezes a resistência, aqui que a gente acabou de ver a fórmula, né? É quem? 2 vezes a resistência interna é 1, né? Então aqui é 12 amperes. E aqui a corrente do item C, supondo que seja 40 volts a fonte, 2 vezes a resistência interna, dá 40 aqui. É 1 ampere de corrente. E a potência? Como é o caso da máxima transferência de potência, a potência agora tem essa formulazinha aqui que a gente deduziu alguns minutos atrás. Então quem é o E de TVNAN? É o E da nossa fonte, né? Quem é o R de TVNAN? É o R interno da nossa fonte. Isso aqui está muito parecido com o circuito simplificado quando a gente aplica o teorema de TVNAN, né? Só muda as letrinhas. Em vez de ser TVNAN, TH, a gente bota só E. Em vez de ser o R de TH, vai ser o R int. Então quem é a fonte? 120 volts ao quadrado, dividido por 4 vezes a resistência interna. Eu vou ter aqui, ó, 1,44 kW de potência dissipada nesse resistor aqui. Ó. No item B, que é o da bateria, é 12 ao quadrado, dividido por 4 vezes 0,05, né? Então, quando eu faço a continha, né, aqui é para ser, eu acho que é 0,5,
Ali está 0,5, né? Ou então é o contrário. Vai dar 720 watts. E no último caso aqui, ó, quando eu estou no máximo da minha fonte de alimentação, que é 40 volts, e a resistência interna é 20, 4 vezes 20, eu vou ter 20 watts de potência. E o item C. Qual é a eficiência de operação para cada fonte? Na parte do item B. E aí, qual é o meu eta, né, que a gente estudou na aula passada? Qual é a minha eficiência? Nesse caso, da máxima transferência de potência. O que a gente supõe é que seja 100%, né, que é máxima. Na verdade, a máxima, isso aqui, na verdade, vai valer 0,5, ou seja, o meu eta é só 50%. Por que é só 50%? Ora, se aqui vale 0,5 e no caso da máxima transferência aqui vale 0,5, metade da potência daqui ó, vai vir para cá e metade vai vir para cá, né? Eles são iguais, os resistores são iguais. No caso ideal, quando não existe esse cara aqui, ó, ou seja, não tem uma resistência interna, toda a potência fornecida pela minha fonte ia para a minha carga. Mas como tem essa resistência interna, ela existe, né, essa resistência interna, e no caso da máxima transferência, o Rint tem que ser igual ao RL, então metade vem para cá e metade vem para cá. Ou seja, eu tenho uma eficiência aqui de 50%. Agora, no item D, se uma carga de 1K fosse aplicada à fonte de alimentação, então a gente está trabalhando aqui, ó, nesse caso. Eu vou botar a carga aqui ó, de 1 kΩ. Qual seria a potência fornecida para essa carga? Quero saber, então, nesse caso aqui, ó, qual a potência fornecida para essa carga. E vamos comparar com a resposta do item B, né? No item B, a gente viu o caso da máxima transferência de potência, ou seja, quando esse RL, na verdade, valia quem? 20 ohms, né? Porque o RL tinha que ser igual ao R interno da fonte. Mas eu quero saber, ó, no item D, é quando o RL vale 1K, quanto é essa potência. E depois vamos comparar com o caso da máxima transferência de potência e ver qual é o nível de eficiência desse caso. Então, no caso aqui, quando o RL ó, vale 1 kΩ, eu tenho que minha potência agora é essa, né? Que a gente já conhecia. O da máxima transferência de potência, que é quem? O E ao quadrado dividido por 4R, só é aplicada quando o RL for igual ao Rint. Esse não é o caso, né? O RL vale 1K e o Rint vale 20 ohms, né? Então a fórmula da potência que a gente pode usar pode ser essa aqui da corrente ao quadrado vezes a resistência. Mas quem é a corrente? Aqui, né? Quem é a corrente? É a fonte dividido pela soma das resistências que estão em série, né? Ou seja, o Rint mais o RL. 40 dividido por 1020, eu vou ter então ó, uma corrente IL aqui de 39,22 miliamperes. Então, quanto é a potência? Basta a potência aqui, né? Quero saber a potência na carga, não na potência dissipada na resistência interna da fonte. Então, é 39 ao quadrado. Como eu quero saber a potência na carga, eu boto o valor dela, que é 1K. Então, ó, quando eu faço a continha, eu vou ter uma potência na carga de 1,54 watts. Lá no item B, a gente tinha descoberto o quê? Que a potência, no caso da máxima transferência de potência, era de 20 watts. Nesse caso aqui, ó, que a gente viu no item B, esse cara valia 20 ohms, ou seja, o RL era igual ao Rint. E a potência dissipada no RL era de 20 watts. Quando eu não respeitei o teorema da máxima transferência de potência, quando eu botei aqui um RL muito distante do 20, eu botei em 1K, quanto foi a potência? 1,54, que é muito menor, né, do que os 20 watts que a gente tinha encontrado no caso da máxima transferência de potência. Ou seja, eu estou perdendo energia aqui, né? Não é nada eficiente. E a eficiência, então, quanto é? Ora,
a eficiência, o eta é quem? É o P out dividido pelo P in. Quem é o P out e o P in aqui? Nesse caso aqui, ó, é o P L dividido pelo P S, né? O P da fonte. Então quem é o eta? O eta é quem? Quem é o P out, que a gente acabou de descobrir? Que é o P da carga, 1,54 watts. E quem é o P gerado pela fonte? Eu não sei, né? É o E vezes o I da fonte. Então eu tenho que calcular isso. O E vale 40, o I vale 20, então 40. O I vale 20 não, o I vale 39,22 que a gente tinha achado no item D agora, que a gente tinha achado um pouco antes, né? Ou seja, 39,22. Então essa conta aqui, ó, vai dar 0,98, que em porcentagem, basta multiplicar por 100, 98%. E o item A, para cada fonte determine o valor do RL para que a eficiência seja de 75%. Então, nesse caso aqui, ó, ele já está dizendo, ele quer que a eficiência de cada um deles seja quanto? 75%. Então, para isso, eu tenho que descobrir quanto é que vale o RL. Então, vamos deduzir uma fórmula do eta de tal forma que a gente isole o RL e fique só substituindo os valores para cada um dos meus circuitos para não ter que fazer a mesma coisa 3 vezes, né? Então a gente já tem aqui, ó, o eta, que é o P out, né, a potência na saída dividido pela potência lá da minha fonte, né? De tal forma que quando eu faço as contas eu vou descobrir que é o RL dividido por R de TVNAM mais o R da carga, né? Como é que eu cheguei nessa fórmula? Ora, é só substituir, né? Quem é o eta? O eta é o P out dividido pelo PS, né? Quem é o P out? É o IL ao quadrado vezes o RL. Quem é o PS? É o IL ao quadrado, por quê? Porque é um circuito em série e a corrente é a mesma, só que agora vezes quem? Vezes o R total, né? Porque aqui o S é o S da minha fonte, né? Então, de cara, eu já vou cortar aqui, ó. IL ao quadrado, IL ao quadrado. Quem é o eta, então? É o RL dividido pelo R total. Quem é o R total? É o R int mais o RL. Então, ó, aqui é igual a isso aqui. No caso lá do item C, por que é 50% só a máxima transferência de potência? Por que ele não é 100%? Se no caso da máxima transferência de potência o R int é igual ao RL, eu vou substituir aqui, ó. Eta é igual ao RL. Onde tem R int, eu vou botar RL. RL mais RL. Então vai ficar RL dividido por 2RL. Corta, corta. Isso aqui é 0,5, ou seja, em porcentagem, basta multiplicar por 100, 50%, né? Essa é a prova matemática lá do item C, que a gente não comentou. Então, deduzimos aqui que o eta é o RL dividido por R de TVNAM mais o RL. Vamos continuar. Aqui, ó, eu vou passar esse termo todo para cá, multiplicando. Está aqui ele, e do outro lado ficou só o RL. Agora, ó, vou fazer a distribuição. Eta vezes o R de TVNAM, eta vezes o RL, do outro lado, o RL sozinho. Por último, agora, o que é que eu vou fazer? Vou passar o RL para o lado esquerdo, esse R está sozinho aqui, e vou passar o R de TVNAM
para o outro lado. Então, quando eu passo o RL para cá, eu vou botar em evidência e vai ficar 1 menos o eta. E do outro lado ficou o eta vezes o R de TVNAM. Mas eu quero saber quem é o RL, né? Eu quero isolar ele. Então passa 1 menos o eta para o outro lado, eu chego nessa fórmula aqui. Agora sim. Agora eu vou descobrir meu RL para o quê? Para um dado eta de 75% e um R de TVNAM que tem que ser igual o valor aqui da minha fonte, né? Então, no caso do item A, o eta é 75%, o R de TVNAM está lá dado que é o R da minha fonte, 2,5, dividido por 1 menos 0,75, eu vou ter que ter, então, ó, um RL de 7,5 ohms. Bem aqui, ó, tinha que ser 7,5 ohms para o quê? Para o meu eta, minha eficiência, ser de quanto? De 75%. Aí a mesma fórmula para o item B, né? Só que agora o Rint é o 0,05. Vou encontrar aí ó, um RL de 0,15 para uma eficiência de 75%. E no último tem que ser de 60 ohms aqui para a mesma eficiência de 75%. Então essa questão aqui, ó, eu tenho uma fonte de corrente em paralelo com o resistor, que é o resistor da minha fonte, né? Resistor interno, esse RS, ligado a uma carga RL. E o que é que ele quer? No item A, calcule a resistência da carga, que resultará na transferência de potência máxima para a carga. E calcule a potência máxima dissipada. Então ele quer saber o valor aqui, ó, desse cara, quanto é que vale esse cara, para máxima transferência de potência para essa carga. E quanto equivale a potência nessa carga, nesse caso? É isso que ele quer saber. Então vamos lá, né? De cara, se é o teorema da máxima transferência de potência, o que é que a gente já tem que saber? Que o R de TVNAM é igual ao R da fonte, que é os 40K, né? A gente tem que lembrar que isso aqui pode ser convertido, né, numa fonte. Isso aqui pode ser convertido numa fonte de tensão em série com um resistor, né, que é o R de TVNAM, aqui é o R de TVNAM e aqui é o RL, né? Lembra lá daquela conversão? A gente tinha um I de Norton aqui, né? O I de Norton, o R de Norton, a gente convertia para o R de TVNAM e para o R de TVNAM, né? Então, nesse caso aqui das conversões, o Rn era igual ao R de TVNAM. Mas quem é o Rn aqui? É o RS. Então, o RS ó, é igual ao R de TVNAM. Ora, mas para a condição de máxima transferência de potência, se o RS é igual ao R de TVNAM, quem é que tem que ser o RL? Tem que ser igual ao RS, né? O valor do RS, que é igual ao R de TVNAM, então o RL aqui tem que ser igual ao R de TVNAM, que tem que ser igual ao RS, porque eles todos são iguais. Então aqui, ó, o RL tem que estar igual aqui, né? Que é o que está exemplificado aqui embaixo. O RL tem que ser igual, o R de TVNAM tem que ser igual a 40 kΩ. E quem é o E de TVNAM? Esse cara a gente vai descobrir. É 40 kΩ. Quem é o E de TVNAM? Olha, é só fazer a conversão da fonte aqui de corrente na fonte de tensão. É quem? É o I vezes o RS. Aqui, né? I vezes o RS. Ou seja, 10 mil vezes 40 bem aqui vai dar, então, 400 volts. Essa fonte de tensão aqui. Descobri que a fonte de tensão é 400 volts.
Descobri que o RL tem que ser igual ao R de Thevenin, que é 40 kΩ. Então, quem é a potência máxima aqui? É aquela fórmula que a gente já descobriu no começo da aula. É o E ao quadrado dividido por 4R. Quem é o E? É o 400 que a gente acabou de descobrir. Quem é o R de Thevenin? É 40K. Ou seja, a potência máxima que esse sistema consegue aplicar aqui nessa carga é de 1 watt. Então a gente tem aqui que no caso da máxima transferência de potência, esse cara aqui tinha que ser 40 kΩ, o que gerou uma potência aqui nessa carga de 1 watt. No item B, se a carga agora fosse modificada para 68K, em vez de ser 40, agora ela vale 68K. Você esperaria um nível de transferência de potência relativamente alto para a carga ou não? Qual seria um novo nível de potência? A sua suposição inicial foi confirmada? Bom, a resposta de cara é sim, né? A gente esperaria uma transferência de potência relativamente alta. Por quê? Porque embora o 68K seja maior do que o 40, ele ainda está próximo, né? Está ali pertinho, 20K de diferença. Então, em vez de ser 1 watt de potência, vai ser um pouquinho menos do que 1 watt. Porque a distância entre o 40 e o 68 é pequena, né? Então, vamos ver as contas. Vamos ver quanto é essa potência nova. Como agora esse cara aqui vale 68K, a gente vai ter uma corrente passando pelo circuito que é o IL. Como é que ele chegou nessa fórmula aqui? De novo, a gente vai ter que converter aqui, né? Como a gente converteu nesse instante a fonte de corrente numa fonte de tensão, né? Aqui, é meu R de Thevenin, aqui é meu E de Thevenin, e vai passar uma corrente aqui no meu circuito que é meu IL, né? A gente descobriu que o E de Thevenin é 400, né? Descobriu agora há pouco. Meu R de Thevenin tem que ser igual ao meu R de Norton, né? Isso aqui é como se fosse o R de Norton, e aqui é como se fosse o I de Norton. Então a gente faz uma conversão da fonte de corrente na fonte de tensão, ou seja, esse cara aqui tinha que ser o Rn, que é igual a 40 kΩ. Então quem é o IL? O IL é nada mais nada menos do que a lei de Ohm aplicada, que é o E dividido pela resistência total, que é o R de Thevenin, mais o RL, que nesse caso não é o da máxima transferência de potência, então esse cara vale 68 kΩ. Então está aqui a fórmula. Substituindo os valores, a gente encontrou que a corrente agora é bem menor, é de 3,7 mA. Então, quem é a potência? Repare que a potência agora é essa fórmula aqui, né? A única vez que a gente vai usar essa fórmula aqui, que é o E ao quadrado dividido por 4R, é quando eu estiver no caso da máxima transferência de potência, ou seja, quando o RS aqui foi igual ao RL. Nesse caso, o RL vale 68 e o RS vale 40, né? Então, a fórmula é o IL ao quadrado vezes o RL, porque é a potência no RL que eu quero descobrir. Substituindo, vou encontrar aproximadamente 0,93 watts, que é próximo de 1 watt, no caso lá da máxima transferência de potência. É menor, porque não é o máximo, porque não é a máxima transferência de potência, né? Porque o RL não é igual ao RS. Mas não é tão menor, porque o RL de 68K é próximo do RS de 40K. E agora, no item C, se a carga fosse modificada para 8,2 kΩ. Então, no máximo de transferência de potência, esse cara valia 40K, né? Porque o RL tinha que ser igual ao RS. Agora, eu mudei essa carga, a nova carga vale 8,2 kΩ. Você esperaria um nível de transferência de potência relativamente alto para essa carga ou não? Ora, comparado com o item B, foi alto, né? Por quê? Porque o 68 estava perto do 40. Agora o 8 está bem longe do 40, né? Então a gente espera o quê? Uma potência menor do que a potência da máxima transferência de potência e menor do que o 68K. Ou seja, tem que ser menor do que o 0,93 que a gente viu no item B, né?
E qual o motivo? E qual seria esse novo nível de potência? Vamos ver aqui os cálculos, vai descobrir. E vamos ver se a nossa suposição, de fato, é verdadeira. Então, 8,8K é muito menor do que o 40. Aí a gente vai ter de novo a corrente lá, pela lei de Ohm, né? A gente já viu, vou redesenhar de novo isso aqui, convertendo, vira uma fonte de tensão em série com esse RS, né? Fonte de tensão a gente descobriu lá no item A que vale 400. A corrente é dividida pela resistência total, que é o RTVN mais o RL. Agora o RL, né, vale 8,2K. Então a corrente, ó, foi um pouquinho maior. Então quando a gente aplica a fórmula da potência, eu vou descobrir, na verdade, que a potência é bem menor, né? É bem menor do que o caso da máxima transferência de potência, que é 1 watt, e é bem menor do que o caso lá quando eu botei 68 kΩ lá na carga, né? É menor do que todas, porque o 8,K está bem mais distante do 40K do que o 68 está do 40K. Esse exemplo, eu tenho agora um circuito, uma fonte CC qualquer, com a tensão valendo 48 volts, a resistência interna 36 ohms, ligado numa carga de 16 ohms. Eu já tenho o valor dessa carga. Para condições da figura, qual é a potência fornecida para a carga e perdida pela resistência interna da fonte? Ora, por que perdida, né? Porque a potência fornecida aqui pela minha fonte, idealmente, eu queria que fosse toda dada para a minha carga, né? Mas como a gente tem outro R, que é o R interno, um pouquinho da potência dada pela fonte vai ser dissipada no R interno e o resto vai ser dissipada no R da carga, né? No caso ideal, 50% ia vir para cá e 50% ia vir para cá quando? Quando o RS é igual ao RL, né? Quando o R de Thevenin é igual ao R da carga, ou seja, a gente tem o teorema da máxima transferência de potência. Então, ele quer saber, ó, a potência fornecida para a carga e perdida para a fonte. Ora, para a gente saber a potência dada por esse cara e a potência dada por esse cara aqui, eu tenho que saber primeiro quem é a corrente que está circulando aqui. Meu circuito, quem é esse L, né? Mais uma vez, é um circuito simples em série. É a fonte dividida pela resistência total, que é o RS mais o RL. Então a gente vai descobrir, ó, que a corrente é esse valor, 923,1 mA. E a potência dissipada lá no meu resistor interno da minha fonte é a corrente L vezes o valor da minha resistência, que vai estar aqui, ó, 30,68. E a potência dissipada na minha carga é 13,63. Ou seja, eu tenho mais do que o dobro de potência perdida para o meu resistor interno do que dissipada na minha carga, que é o que eu queria que acontecesse, né? No item B, se o projetista tivesse algum controle sobre o nível de resistência interna da fonte. Agora, repare, preste atenção, que o projetista ele vai ter um controle aqui, ó, desse RL. Ele vai virar um R variável. Desse RS, ele vai virar um R variável, né? Então, olha a pergunta. Qual o valor ele deveria estabelecer para a potência máxima da carga? Então, se eu pudesse mexer aqui com esse resistor interno da minha fonte, qual o valor dele para que a potência aqui, ó, na minha carga, meu PL, seja máximo? E a outra pergunta, como ele se compara com o nível obtido na parte A? Olha, essa pergunta é meio contraintuitiva, né? Porque a gente viu que o RS tinha que ser igual, o RL tinha que ser igual ao RS, né? Mas se isso é porque eu só posso mexer no RL. Então eu tinha que configurar ele para ele ficar igual ao RS. Eu podendo mexer no RS, se eu quiser a máxima potência aqui para minha carga, eu não vou botar ele igual. Eu vou botar ele quanto? Valendo zero. Porque eu não vou ter que dividir a potência com esse e com esse. Esse cara sumiu, a potência da minha fonte, ó, é dada toda para minha carga. Que é quem então?
Quem é a potência da minha carga nesse caso? Quando aqui vale zero. Eu posso usar essa fórmula aqui, né, que é o V ao quadrado dividido pelo R. Ou seja, V vale 48 ao quadrado dividido pelo R, que vale 16. Eu vou encontrar uma potência na minha carga, ó, de 144 watts. O que é mais de 10 vezes o valor que a gente descobriu da potência aqui, ó, do PL, quando ele varia 16, que era quanto? 13,63 que a gente descobriu no item A, né? Valia isso aqui, ó, quando eu tinha minha resistência interna lá, ó, de 36. Quando a minha resistência interna valeu zero, ele foi para 144, mais de 10 vezes mais. E no item C, sem fazer um único cálculo, calcule o valor que resultaria em mais potência para a carga, se o projetista pudesse mudar a resistência interna para 22 ou para 8,2. Então, o que ele está querendo dizer? Vale 36 aqui. Mas o projetista, mais uma vez, ele vai ter um poder sobrenatural de mexer nessa fonte interna, na resistência da fonte interna. Ele vai ter a opção de botar 22 ou 8,2 ohms aqui no lugar. Ele quer saber qual o melhor para gerar uma potência aqui na minha carga maior. Vai ser quando? Quando eu botar 22 no RS ou quando eu botar 8,2? Mais uma vez, é contra-intuitivo, né? Porque a gente está vendo que a gente estava aprendendo a calcular o RL baseado no RS, né? Para a máxima transferência, o RL tinha que ser igual ao RS ou bem próximo dele, né? O 22 está mais próximo do 16 do que o 8,2, o que induziria a gente a responder 22. Mas como a gente viu no item B, quanto menor for o RS, maior vai ser a potência na minha carga. Então, na verdade, o RS aqui tinha que valer 8,2 se o projetista pudesse escolher. Então, vamos ver os cálculos aqui para verificar essa conclusão. Para o RS, valendo 8,2, o que a gente tem? De novo, a lei de Ohm aplicada para descobrir quem é a corrente, né? A tensão dividida pela resistência total, só que o RS vale 8,2. Nesse caso aqui, 8,2 ohms. A gente vai descobrir uma corrente de 1,983 amperes e a potência dada por essa forma que a gente já sabe. A gente vai encontrar 62,92 watts, né? Que já é maior do que aquele 13 que a gente encontrou no caso normal, que é quando o RS valia 36. Agora, quando o RS vale 22, agora o RS vale 22 ohms. Fazendo as mesmas continhas, a gente descobre que a corrente vale 1,2, mas a potência é menor, vale 25,52. Então, a gente deduziu alguns minutos atrás e viu matematicamente que quanto menor o resistor da fonte, maior é a potência dissipada na carga. E essa última aqui, para acabar. Dado o circuito da figura, calcule o valor do RL para a potência máxima da carga. E calcule a potência máxima da carga. Então ele quer saber o quê? Ele quer saber quanto é que vale o RL para a máxima transferência de potência e quer saber quanto é essa máxima transferência de potência, né? Para começar, nosso circuito está muito louco, né? A gente tem que transformar isso aqui tudo em algo mais simples. Em que mais simples? No teorema, aplicando o teorema de Thevenin, né? A gente vai transformar tudo que está aqui nessa região azul em um E de Thevenin, ligado em série com o R de Thevenin, ligado à nossa carga, né? Tudo que está na região pontilhada vai virar só uma fonte em série com o R, né? Porque a gente já sabe que no caso da máxima transferência de potência, o R de Thevenin tem que ser igual ao RL. Então vamos lá. Aplicando o teorema de Thevenin, a gente tem que desligar as fontes, né? A fonte de corrente que tinha aqui, virou um circuito aberto, e a fonte de tensão que tinha aqui virou um curto, como a gente já sabe. Então, olhando do ponto de vista aqui da carga, né? Aqui tinha o nosso RL,
que no teorema de Thevenin a gente some com ele e vira um circuito aberto, né? Então, olhando aqui dos pontinhos, né? Circuito aberto. Quem é a resistência total? Ora, é o R1, aqui não passa corrente porque é um circuito aberto, então é o R1 em série com R2, em série com R3, que é o que está aqui. Então descobrimos ó, que o RL, o R de Thevenin, é 15 ohms. Ora, se o R de Thevenin é 15 ohms, a gente sabe o que na máxima transferência de potência? Que o RL tem que ser igual ao R de Thevenin. Então a gente vai descobrir qual é o valor do RL. O que é que falta agora? Falta descobrir a potência, né? Como é que a gente vai fazer isso? Voltando lá o meu circuito. Ora, como aqui, que era onde tinha a nossa carga, né? Aqui era onde tinha o RL. Eu desligo aqui, ou seja, transformo no circuito aberto. Quero saber a tensão aqui. Aqui virou um circuito aberto. Então eu tenho uma fonte de corrente. A corrente está vindo aqui, de cima para baixo, vai chegar nesse ponto bem aqui. Ela vai olhar e vai ver. Vai vir para cá ou para cá? Para cá ela não vem. Por que ela não vem? Porque é um circuito aberto. Ou seja, a corrente que passa aqui ó, é zero. E se a corrente que passa aí é zero, a tensão aqui é zero. Então isso aqui tudo, ó, na verdade, vai virar o quê? Um fio. Porque a corrente é zero e a tensão é zero. Aí a corrente vai subir, vai chegar nesse ponto, vai se dividir. Vai vir um pouquinho para cá e um pouquinho para cá. Vai ou não? Não, né? Ela só vai vir para a esquerda. Por quê? Porque, de novo, eu tenho um circuito aberto. Se eu tenho um circuito aberto, a corrente é zero. Então a tensão em cima desse resistor também é zero. Ou seja, ele se comporta como um fio. Então, a tensão de Thevenin é a tensão em cima de que componente? É a tensão em cima do V2 mais a tensão em cima da nossa fonte, né? Ou seja, quem é o V2? É que a gente descobriu agora há pouco que o V1 e o V3 é zero, porque a corrente que passa neles é zero. Quem é a tensão em cima do V2? É a corrente que passa por ele. Quem é a corrente que está passando aqui por ele? É os 6 amperes, né? Vezes o valor do R2, ou seja, 6 vezes 10, porque o valor dele é 10, 60 volts. Então, quem é o E de Thevenin? Ora, o E de Thevenin, como eu disse, é o V2 mais a minha fonte aqui, né? Mas eu posso descobrir ela, se ficar difícil de deduzir, aplicando quem? A lei de Kirchhoff. Aonde? Nessa malha aqui, ó. Vou começar aqui, ó. V2. Começar nesse ponto bem aqui. Mais para menos é uma queda, então menos V2. Chegou na fonte. Mais para menos é uma queda, menos é. Chegou no E de Thevenin, menos para mais é uma elevação, então é positivo. Voltou para o mesmo ponto, ou seja, todo mundo igual a zero. Quando eu isolo o E de Thevenin, passo o E e o V2 para o outro lado positivo. Eu vou descobrir então que aqui ó, tem que valer 128 volts. Isso aqui vale 128 volts. E agora há pouco eu descobri que o RL tem que ser 15 ohms. Então quem é a minha potência, no caso da máxima transferência de potência? É o E ao quadrado dividido por 4 R de Thevenin. Ou seja, ou 4 RL, né? A mesma coisa. Quando eu substituo os valores, eu vou descobrir ó, que a potência, quando eu aplico a máxima transferência de potência, o meu circuito é de 273,07 ohms, né? Então, sempre eu vou ter um circuito um pouco complexo e eu vou ter que usar o teorema de Norton, o teorema de Thevenin, para resumir esse circuito em uma única fonte, né? Para assim, uma única fonte e uma única resistência, para assim eu aplicar o teorema da máxima transferência de potência, que é quando esse R de Norton ou esse R de Thevenin é igual ao R da carga.